10 dias no retiro de silêncio, meditando por volta de 8 horas por dia. Eu passei por essa experiência há uns 8 anos atrás e eu quero compartilhar com você aqui como foi a experiência e qual foi o grande aprendizado desses dias de silêncio. Eu sou o Carlos, fundador do Instituto Essence, e peço que, se você goste do conteúdo, que você possa deixar seu comentário, que você possa compartilhar. Então, há uns 10 anos atrás, eu passei por um processo bem grande de mudança, né? Eu trabalhava numa multinacional e saí da empresa e alguns meses depois nasceu o Instituto Essence. E durante esse processo inicial, né, de reconstrução de quem eu sou, eu mergulhei em alguns retiros bem profundos de autoconhecimento para que eu buscasse dentro de mim as respostas que eu vinha procurando, para que eu entendesse como que ia ser meu caminho dali para frente. E eu sempre tive muita conexão com a meditação. E aí eu fiquei sabendo de um retiro de Vipassana, que iria acontecer, um retiro de 10 dias, e eu resolvi então me inscrever para participar desse retiro. Eu nunca tinha feito um retiro tão longo e com tanto tempo em silêncio. Primeiro, para vocês entenderem, Vipassana significa entender as coisas como elas são. Que é bem a estrutura principal da meditação, né? Permitir com que a gente entenda as coisas como elas são realmente, sem os nossos julgamentos, sem as nossas crenças. E esse retiro de Vipassana, ele é de uma linhagem específica do Goenka, tem várias linhagens de Vipassana, e o Goenka já desde 1969 ensina essa técnica específica dentro desse retiro imersivo para homens e para mulheres. E é interessante que é um processo de 10 dias onde você fica imerso com hospedagem, alimentação, tudo incluso, e você não paga nada. No final do retiro, você doa um valor que você tem condições de doar para ajudar o movimento. E esse movimento acontece em vários lugares do mundo. No Brasil, são em 2, 3, 4 lugares. Então é interessante, só abrindo um parênteses, como os movimentos bonitos de luz, realmente, eles se sustentam. Como Deus provê realmente para que movimentos como esse aconteçam. Então eu fui participar do retiro e o retiro se estruturava da seguinte forma: 10 dias você fica imerso num lugar, numa chácara. Durante esses 10 dias, por mais que o retiro é em grupo, é coletivo, é totalmente em silêncio. E mais do que isso, você é convidado a não trocar nem olhares com as pessoas, para que você realmente se mantenha totalmente imerso em você, totalmente focado em você. E aí, durante esses 10 dias, a primeira meditação acontece às 4:30 da manhã, se eu não me engano, se eu não me lembro, e vai até às 9 horas da noite. Ou seja, é o dia inteiro meditando, ou comendo, ou dormindo. Basicamente isso. Durante esses 10 dias, ou você está meditando, ou você está comendo, ou você está dormindo. Não tem momentos momentos para você ler um livro, você nem pode levar um livro. Não tem momentos de interação, de caminhada na natureza, nada. É o tempo todo realmente dedicado à meditação. E por que isso? Nossa, parece tão extremo, mas conforme durante o curso, o professor vai explicando, ele é o único que falava, ele vai explicando a técnica, ele vai explicando o porquê. A ideia é que você possa verdadeiramente experimentar 100% a técnica, sem nenhum tipo de influência, de nada, nem de outras técnicas, nem de conversas, nem de nada, que você possa realmente mergulhar na técnica para que a técnica possa mostrar o que ela é capaz. E aí já teve um aprendizado, que realmente quando a gente adentra num caminho de autoconhecimento, isso eu falo muito para os alunos do Instituto Essence, é importante que você dê o tempo necessário para que o caminho possa mostrar ao que ele veio, possa mostrar toda a potência. É a mesma coisa de a pessoa, eu quero conhecer o yoga. E a pessoa vai lá, faz uma aula de yoga e fala, não gostei. Imagina, é muito pouco. Não dá tempo de você realmente experimentar e sentir os benefícios do yoga, ou dos retiros de autoconhecimento, por exemplo, que o Instituto Essence faz. Então é muito importante que a gente possa mergulhar realmente num caminho que nós escolhermos. E a proposta desse retiro é mostrar o caminho do Vipassana segundo essa linhagem específica do Goenka. Então, são 10 dias meditando nessa estrutura de total silêncio, de meditações longas, de 1 hora cada meditação,
e meditações profundas que vai avançando conforme os dias vão passando. No começo é um estado eufórico, né, por estar participando de um negócio totalmente diferente, até que começa as dores físicas, porque você precisa meditar no chão, igual eu estou sentado no chão aqui. Só é autorizado ficar sentado em cadeiras quem realmente tem algum problema. Senão não é autorizado, você precisa sentar no chão, que é realmente experimentar a técnica. Então o começo, ele começa com euforia, depois ele tem um período de bastante desafio, né, físico e até mesmo mental, emocional, pelo silêncio, pela dificuldade de ficar tanto tempo em contato com você mesmo. Até que chega um período em que você, né, para mim ali a partir do 5º, 6º dia, meu corpo já acostumou, minha mente também já acostumou, e aí eu consegui fluir melhor, né, e consegui realmente aproveitar os benefícios da prática. Então foram 10 dias nesse processo, né, e como eu comentei, Vipassana significa aprender a olhar as coisas como elas são. E qual que é o grande presente que a meditação traz para nós? A meditação, ela faz com que as nossas perturbações mentais, ou seja, essa nossa cabeça extremamente agitada e movimentada, que ela acalme, que ela silencie. É que nem um lago, né? Um lago, se você joga uma pedra ali, ele vai movimentar o lago, a água, ele vai fazer com que a terra do fundo do lago suba, né? E você não consiga enxergar, a água não fica mais transparente. Mas conforme você espera, com o tempo vai assentando essa terra e você vai conseguindo enxergar. E a meditação é a mesma ideia, né? Esse processo de acalmar as perturbações mentais para que você possa verdadeiramente entender e ver quem você é realmente, por trás de todas as ilusões, de todo esse turbilhão de pensamentos que existem dentro de você. Então, o processo foi acontecendo, realmente, a minha mente foi silenciando muito, 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 e até que chegou um momento, né, que foi o momento mais mágico para mim. E interessante, que o momento mais mágico não foi durante a meditação. E esse é um outro aprendizado legal, gente. A função da meditação é praticar, é um treino, né? A meditação é um treino para que a hora que você estiver na vida, você esteja mais consciente, mais presente, né? Não esteja vivendo no automático, e você esteja com uma mente mais serena, uma mente mais pacífica, mais calma. Então ali pelo 7º dia, eu estava tomando um chá no final da tarde, depois do café da tarde, estava chovendo, estava frio, e eu estava ali tomando chá e olhando, é um lugar de natureza bonita e tal, né? Eu estava olhando tudo à minha volta. E ali naquele momento eu me vi totalmente imerso naquela situação simples de tomar um chá, da chuva caindo, das árvores, da natureza, do colorido da natureza. Eu me vi totalmente em comunhão com o presente ali. E é ali que eu ganhei o meu grande presente. Porque ali naquele momento de simplicidade, de esvaziamento, a sensação que eu tive era como se eu fizesse parte verdadeiramente de tudo que estava ali. Não tinha o ontem, não tinha o amanhã, eu estava totalmente presente naquele momento. E é interessante que daí eu olhei para o lado, tinha mais uma pessoa ali, ela olhou para mim e ela estava sentindo a mesma coisa. Deu para ver ali nos olhos dela que ela estava sentindo a mesma coisa, esse sentimento de preenchimento, de plenitude, né, que eu tinha sentido pouquíssimas vezes na minha vida. E qual que foi o grande aprendizado que eu tive ali? Esse momento só foi possível porque eu esvaziei a minha mente. Eu me esvaziei de tudo que havia externo, né? Esvaziei a minha mente e a partir dali eu pude sentir. Eu pude ver a verdade do que já existe, que é essa comunhão, essa conexão, isso já está presente. O problema é que nossa mente, nossa vida é tão agitada, é tão barulhenta que a gente não percebe. E ali eu pude perceber. Então eu pude ver que é na simplicidade de uma xícara de chá que você consegue, né, em momentos simples como esse, você consegue sim entrar em comunhão com o todo, entrar em comunhão com Deus. Basta você se esvaziar internamente. E o que a gente faz na vida geralmente? A gente fica colocando um monte de coisa para dentro. A gente fica acumulando um monte de coisa. A gente fica agitando, trazendo apegos, aversões em relação a esse mundo, e isso faz com que a gente fique com ansiedade, com depressão, e a gente se desconecte de tudo. Então, na verdade, o caminho, que é o caminho do autoconhecimento, né, que a gente trabalha muito isso no Instituto Essência, e a meditação sempre falou isso, e eu pude ver isso na prática, né? O caminho, na verdade, é se esvaziar. Você não precisa colocar nada mais para dentro.
Você precisa esvaziar, porque a hora que você esvazia, você acessa a essência divina, o divino, essa conexão com o todo que já existe. Entende? É que nem você abrir um quarto tudo bagunçado. Você não precisa enfiar mais coisa ali dentro, você precisa tirar as coisas para que você consiga enxergar onde você está. Então, mesmo numa situação tão simples, tão banal, e às vezes a gente busca coisas grandiosas para ir tentar se sentir preenchido, para ir tentar, né? Não, agora eu vou encontrar, eu vou lá para o Himalaia, eu vou lá para a Índia, eu vou fazer não sei o que, eu vou, né, conquistar isso, conquistar aquilo, para eu ter segurança, para eu poder depois viver, usufruir das coisas. Não, não é esse o caminho. Com isso você está só atrasando o seu processo. Você precisa se libertar, já. Se libertar o máximo possível que você pode das coisas desse mundo, se esvaziar realmente, porque aí você já vai encontrar a paz e a plenitude que você está buscando por aí. Ela já está dentro de você. E eu pude ver isso na prática, na simplicidade de uma xícara de chá. Então esse é o tipo de presente que uma prática como Vipassana, uma prática de meditação, onde você aprende a acalmar a sua mente. A mente é o grande veículo, gente. Tudo vai passar pela mente, tudo acontece a partir e através da mente. Você precisa aprender a dominar a sua mente. Enquanto você não aprende a dominar a sua mente, você fica escravo dela. Então você precisa trabalhar incessantemente para entender essa mente e dominar ela. Eu pratico meditação há mais de 30 anos e eu sempre falei que a meditação é a prática base do autoconhecimento e continuo falando a mesma coisa. Então, aprenda a dominar a sua mente. Entenda que, na verdade, você precisa se libertar, esvaziar e não colocar mais coisa dentro. O processo é de libertação. E acredite, né, o que você busca de paz, de plenitude, de se sentir bem, já está aí. É só um trabalho realmente de você encontrar o caminho para que você chegue a esse lugar dentro de você. E você vai poder experimentar essa plenitude, essa compaixão, essa integração nas coisas mais simples do dia a dia. Não precisa ser nada complexo, porque Deus não é complexo. Deus é simples e Deus está presente em tudo à nossa volta. Então é mais simples do que a gente pensa. Só que, claro, é um caminho que exige dedicação, exige esforço, porque você vai precisar dizer não a muita coisa dentro de você. Muita coisa precisa morrer dentro de você para que essa abertura, a sua verdade, a quem você é realmente, possa vir à tona. Muito obrigado.